não entre correndo e não saia correndo. Esse mundo é um mundo apressado. Não são somente as pessoas não cristãs que são apressadas. Os cristãos também hoje são muito apressados. Apressados na leitura da Bíblia, apressados na oração, apressados na guarda do sábado, sempre correndo. E Deus não gosta de correria. Então, quando eu dei esse título, não entre correndo, não saia correndo, muitos podem estar pensando, quem sabe, o templo do Senhor, a igreja, não é um lugar que você pode entrar correndo ou sair correndo. Não, mas nós não queremos falar sobre o templo do Senhor. Nós queremos falar sobre o templo do Senhor. O templo do Senhor é o sábado. São as 24 horas que são santas ao Senhor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, o verso 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Você pode abrir a sua Bíblia. E ali nós vamos ler. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado. O Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Deus é sábio, porque Ele nos deu um dia de descanso. E Ele pensou nisso antes do pecado existir. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus planejou o sábado para ser um dia de descanso. Então o sábado não é somente um dia de descanso para quem está cansado. É um dia santo de comunhão com Deus. Mesmo que você não tenha trabalhado a semana toda, mas o sábado é um dia especial, separado dos outros dias. Não é só porque não se trabalha, mas é porque é um dia em que estamos em íntima comunhão com Deus e Deus tem algo especial para o sábado que cientificamente não conseguem explicar, mas as 24 horas do sábado são diferentes. O descanso no sábado é diferente do descanso em qualquer outro dia da semana. Este é o único mandamento que começa com o verbo lembra-te. Sabe por quê? Porque Deus sabia que de todos os mandamentos, dos 10, este seria o único mandamento que seria esquecido. Seria um mandamento esquecido. Hoje, praticamente todas as igrejas evangélicas, todos eles aceitam os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Todos aceitam. Todos os pastores evangélicos. Não farás imagem alguma, não é? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem te curvarás diante delas, não as servirás, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Todos os líderes evangélicos e religiosos do mundo, eles concordariam e concordam com todos estes mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. Quem vai discordar de um mandamento deste? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, coisa nenhuma do teu próximo. Com certeza, meus queridos, ninguém discorda em sã consciência de nenhum destes mandamentos. Mas por que então todos discordam do 4º mandamento? É o único. Lembra-te do dia do sábado. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Queridos,
Deus, em sua sabedoria e presciência, já sabia que iria acontecer isso. O dia esquecido. Deus já sabia disso. Por isso ele disse, lembra-te. Mas não é somente o mundo que está se esquecendo do sábado. Os guardadores do sábado também estão se esquecendo do sábado. Porque não é estranho o mundo esquecer do sábado. O mundo nunca se lembrou do sábado. Não é que o mundo esqueceu do sábado. O mundo nunca se lembrou do sábado. Nunca guardou o sábado. Mas este mandamento, lembra-te do dia do sábado, ele faz sentido para o povo de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, a lei de Deus não foi dada para o mundo. A lei de Deus foi dada para os filhos de Deus. Os 10 mandamentos não têm nenhum valor, nenhum significado para o mundo. Porque Deus fez mandamentos para os filhos e filhas dele. Deus não fez mandamentos para os filhos do diabo. Você, como pai de família, você não cria mandamentos para os filhos do vizinho. Você cria regras, cria leis na sua casa, mas que para o vizinho não fazem sentido. E você não pode impor suas leis para o vizinho, para os filhos do vizinho. Mas para os seus filhos, você impõe. Esta é a regra, esta é a lei da nossa casa. E por que você faz isso? Porque você é o senhor da casa. Você tem filhos ali. Por isso, queridos, para aqueles que não abraçaram Jesus como Salvador, para aqueles que não entraram para a família de Deus como filhos e filhas de Deus, os 10 mandamentos não fazem sentido e não tem nenhum valor para eles. Porque são mandamentos do Deus Pai para os seus filhos. Quem ainda não se tornou filho e filha de Deus, pelo sangue de Jesus, não entende os mandamentos. Não consegue amar os mandamentos, muito menos guardá-los. Quando as pessoas me dizem, mas os mandamentos não precisam ser guardados, eu digo, lógico que não. Só para os que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então, os mandamentos de Deus têm valor para você, não é? Agora, se você não gosta dos 10 mandamentos, é porque você não gosta do Pai Celestial. O Pai Celestial criou uma lei para os filhos. Por isso, quando Deus disse, lembra-te do sábado para o santificar, Ele não estava falando para os egípcios, Ele não estava falando para os babilônios, ou para os assírios, para os mundanos, para os profanos. Deus estava falando para o povo escolhido dele. O povo escolhido. Porque você pode entender isso em Êxodo capítulo 16. Quando você abre a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 16, e o verso 28. Capítulo 16 de Êxodo, verso 28, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Deus não estava falando com os egípcios, Deus estava falando com o seu povo. Isto confirma, irmãos, que Deus estava preocupado com a guarda dos mandamentos no meio do seu povo, da sua igreja. E o lembra-te não é para o mundo, o lembra-te é para o povo de Deus. Os que dizem que amam a Jesus, os que dizem que foram salvos por Jesus Cristo, os que dizem que estão indo para o céu, para estes Deus está dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando começa o sábado? Nós não podemos entrar no sábado correndo, irmãos. Não entre correndo no sábado. Existe um programa para aqueles que têm iPhone. Você pode baixar esse programa. E o nome é O Sábado. Está aqui. Ele vai tocar uma música quando estiver faltando 1 hora ou meia hora, depois 15 minutos, vai tocando. Repetidamente vai tocando a musiquinha, lembrando você que o sábado, no local onde você estiver, qualquer lugar do mundo onde você estiver, vai dar de acordo com o horário do local onde você estiver. Está anunciando que o dia do Senhor está chegando.
tão gostoso quando eu ouço, o meu está planejado para tocar meia hora antes e depois 15 minutos antes. E já é uma musiquinha conhecida. Está chegando o dia do Senhor. Você está se preparando para o culto. Quando toca esta musiquinha, isso não quer dizer que você vai correr para o posto colocar gasolina no seu carro, não. Isso já tem que ter acontecido já. Quando toca essa musiquinha, não quer dizer que você tem que agora limpar a casa para receber o sábado, não. Isso aqui é a musiquinha só para preparar o seu espírito para o culto. Convocar a família para o culto. Para receber o dia do Senhor com música de louvor a Deus. A casa já está preparada, a comida já está feita, enfim, queridos. Não podemos entrar no sábado correndo. Você não pode ficar limpando a casa dos outros até sexta-feira, 4 da tarde, 4:30, e aí ir correndo para casa. Não. Sexta-feira, depois do almoço, do meio-dia para frente, não é hora de você se preocupar com a casa dos outros. Você tem que se preocupar com a sua casa, preparar a sua casa para receber o Senhor. Muitos estão deixando a casa dos outros limpinha para o sábado, enquanto que a sua casa não está limpa. Não entre no sábado correndo. O pôr do sol não pode encontrá-lo no carro. O pôr do sol não pode encontrá-lo dentro de um ônibus. O pôr do sol não pode encontrá-lo correndo para casa. O pôr do sol não pode encontrá-lo no banho. O pôr do sol não pode encontrá-lo em nenhum desses lugares. O pôr do sol tem que encontrá-lo reunido, sentado com a sua família, louvando ao Senhor, dizendo: seja bem-vindo, sábado do Senhor. Vocês acham que Deus dá valor para essas coisas? Deus olha com muito carinho esses filhos zelosos, os que zelam pelo dia do Senhor, os que zelam pelos limites do sábado, os que zelam por aqueles minutos que antecedem o pôr do sol, preparando-se para a chegada do dia do Senhor. Deus olha lá de cima e diz: este meu filho é zeloso, ele ama o meu dia, e ele se preocupa em respeitar os limites do sábado. Eu tenho uma bênção especial para este meu filho. É filho deste tipo de caráter, de zelo, que eu quero aqui comigo, vivendo para sempre comigo. São estes que eu vou levar para o céu. Amém. Deus não vai levar para o céu filhos negligentes, filhos displicentes, filhos relaxados, filhos descuidados, filhos desconsiderados com aquilo que é o Senhor, o Pai Celestial. Deus não vai levar para o céu, porque o pecado ia começar de novo. Toda a história do pecado ia se repetir. E a Bíblia diz que a angústia não vai se levantar pela segunda vez. O pecado não vai acontecer a segunda vez na história do universo, irmãos. Por isso, Deus quer se certificar muito bem de que aqueles que Ele vai levar para o céu não só aceitaram a Jesus como Salvador, mas que também se tornaram fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Amém. Porque a grande acusação de Satanás contra Deus e contra a lei de Deus é de que Deus criou uma lei impossível de ser guardada. Satanás acusou Deus de ter criado uma lei que não dá para ser guardada. E os púlpitos evangélicos pregam que a lei de Deus ninguém consegue guardar. E quando nós mostramos diante do mundo que realmente não dá para guardar, nem os adventistas do sétimo dia conseguem guardar, porque na hora do pôr do sol estamos no corre-corre, ou estamos na estrada, ou estamos no carro, não conseguimos respeitar os limites do sábado, e não conseguimos preparar nossa casa para o sábado, então Satanás bate palmas de alegria e diz: eu não estou dizendo? Eu não disse? Olha, nem este povo aí consegue guardar o sábado. Esse é um triunfo para o diabo e os seus demônios. Mas quando você está zeloso de boas obras, zeloso pelo dia do Senhor, e sexta-feira, depois do almoço, você já não está correndo, você já está cuidando da casa, cuidando da comida, cuidando
das crianças, cuidando da roupa que vai usar. Então, Deus fala para Satanás: você está vendo? Que eu tenho filhos e filhas que me amam e que respeitam o meu dia. O pôr do sol ainda não chegou, mas eles estão trabalhando, estão correndo, preparando a casa, cozinhando o alimento. São estes os meus filhos. Amém. O Filho amado de Deus, chamado Jesus, provou diante do mundo que isto é possível. E os filhos amados de Deus hoje estão provando diante do mundo que é possível, pela graça de Jesus, guardar o sábado. Amém. É possível. Não é peso, não é difícil, mas é gozo, é alegria, é gostoso. É um dia alegre. É bom se preparar para o dia do Senhor. Por isso eu repito, não entre correndo no sábado. Não entre correndo. Não saia correndo do sábado. Mas como não saia correndo do sábado, pastor? Você não pode marcar um compromisso comercial, business, negócios, ou algum compromisso secular para logo após o pôr do sol do sábado. Não, pastor, mas não é mais sábado. Não é mais sábado. Mas como você condiciona a sua mente para um business, para um negócio secular, logo após o pôr do sol, sem estar pensando naquilo antes do pôr do sol? Como? Os comerciantes em Jerusalém, legalistas, eles não abriam as portas do comércio no sábado. Enquanto o sofar não tocava, e eles ouviam o som anunciando que o sábado acabou, o pôr do sol se pôs, enquanto não acontecesse isso, eles não abririam as portas do comércio. Mas acontece, meus queridos, que eles já estavam dentro da loja. Acontece que eles já estavam agachados esperando o momento certo em que tocasse o sofar, anunciando o fim do sábado. Então eles abriam as portas. Hipócritas, sepulcros caiados. Foi assim que Jesus chamou este povo. Guardam a letra da lei, mas não guardam o espírito da lei. Por isso você não pode sair correndo do sábado. Por que a igreja adventista não faz casamentos no sábado à noite? O problema não é mais sábado. Poderíamos fazer o casamento sábado à noite? Por que não fazemos? Se nós concordarmos em fazer um casamento aqui nesta igreja sábado à noite, nós vamos ser responsáveis diante de Deus pelos pecados que nós levamos as pessoas a cometerem, transgredindo o sábado à tarde, indo para cabeleireiro, indo para cabeleireira, indo fazer outras coisas e arrumar roupas, enfim, queridos. Mesmo quando alguém pede para fazer uma festa na igreja sábado à noite, tome muito cuidado de que não vão passar a tarde toda do sábado preparando a festa e fazendo as decorações para uma festa que não é uma festa religiosa. O que Deus conta é o espírito da lei. Nós não podemos sair correndo do sábado. Nós não podemos entrar correndo do sábado. Nós não podemos marcar uma viagem chegando no sábado. Nós não podemos marcar uma viagem saindo no sábado. Mas o dia em que a passagem é mais barata, a passagem mais barata daqui para o Brasil é sábado. Vocês já descobriram isso? É o dia em que a passagem tem o menor preço. Por isso muitos escolhem o sábado. Outros escolhem o sábado porque tem que trabalhar 6 dias na semana e dizem: pastor, o único dia que eu tenho, eu não posso perder sexta-feira de trabalho, eu não posso isso, não posso aquilo, então eu marquei para sábado. Se você não pode perder um dia
que é seu durante os 6 dias, então você usa um dia que é do Senhor para algo que é seu. Uma vez conversando com um senhor lá em Curitiba, ele disse para mim: pastor, amanhã, sábado, eu não vou estar aqui na igreja. Eu perguntei: onde o senhor vai? Ele disse: eu vou assistir o culto em Joinville. Joinville fica a 1h30 de Curitiba. Eu vou assistir o culto lá em Joinville, passar o sábado lá, porque no domingo de manhã eu tenho um negócio lá. Então eu já vou sábado de manhã com a minha família, e domingo de manhã eu já estou lá para o trabalho. Por que você não assiste o sábado aqui e não vai domingo de manhã para lá? Por que você vai viajar no sábado? Não porque você quer assistir o culto lá no sábado, mas porque você tem que ir, porque você tem um compromisso, não é, comercial lá. Vocês acham que Deus aceita este tipo de coisas, irmãos? Não. Quando Jesus voltar, muitos vão ficar decepcionados, porque Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Porque muitos só consideram a letra da lei, não tem o espírito da lei. Não entre correndo, não saia correndo. A Bíblia nos indica claramente os limites do sábado. A hora em que começa e termina o dia do Senhor está em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, do verso 52 a 54. Lucas capítulo 23. E os versos 52 a 54. Lucas 23, versos 52 a 54. Aqui lemos: E chegando então a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu num lençol, pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. As mulheres que estavam acompanhando Jesus, eram discípulos de Jesus, elas descansaram conforme o mandamento, no dia do sábado. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu às 3 horas da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã, morreu às 3 da tarde. Até tirarem Jesus da cruz e o conduzirem até o túmulo de José de Arimateia, vamos dizer que isto levou 1h30, no máximo 2 horas. Então já era por volta de 4h30, 5 horas da tarde, quando o colocaram no túmulo. O pôr do sol estava chegando. Por isso a Bíblia diz: era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. O sábado, a Bíblia diz, começa ao pôr do sol da sexta-feira. Era o dia da preparação. Sexta-feira na Bíblia é chamado dia de preparação. Eu me lembro quando criança, a sexta-feira era chamada de o dia da loucura dos adventistas. O dia da loucura dos adventistas, que era um corre-corre. Que pena, pastor Marcos, que pena que hoje a sexta-feira não é mais conhecida como o dia da loucura dos adventistas, porque ninguém mais está nesse corre-corre. E isto parece que reflete algo mal, porque ninguém mais está se preparando para o sábado. Porque quando a casa é preparada para o sábado, há um corre-corre sim. Preparar a comida, limpar a casa, preparar a roupa, preparar tudo para receber o dia do Senhor. Agrada a Deus quando Ele vê você correndo, agitado,
se preparando para o dia do Senhor. O sábado bíblico, portanto, começa exatamente ao pôr do sol de sexta-feira. Era o dia da preparação. Lembra-te do dia do sábado. Quando é que os filhos de Deus devem se lembrar do sábado? Sábado de manhã? Sexta-feira à noite? Quando deveríamos lembrar do sábado? Vejam que Deus fala através da sua serva, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 20. Testemunhos Seletos, volume 3, página 20. Deus diz assim: durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado. Durante toda a semana, deveríamos ter em mente o sábado e fazer preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que considerarem o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que os santifica, praticarão dia a dia os estatutos do seu reino, orando continuamente para que a santificação do sábado sobre eles repouse. E ainda no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 21, diz: as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. Aí, no lar, é que deve começar a preparação para o sábado. Educar no lar a pequena igreja, de modo a no sábado estar preparada para render culto a Deus no seu santuário. Em casa, preparamos a pequenina igreja, que vai no dia de sábado estar lá na igreja, junto com as outras famílias, rendendo culto a Deus. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Nada que pode ser feito durante os 6 dias deve ser deixado para o sábado. Durante a semana teremos o cuidado de não exaurir as energias com trabalho físico, a ponto de que no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estejamos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Testemunhos Seletos, volume 3, página 21. Pessoas que trabalham demais durante a semana. Trabalham mais do que 8 horas por dia. Trabalham 12, 14, 16 horas por dia. E então no sábado estão mortos. Não têm vontade de vir à igreja. Não têm prazer nos exercícios espirituais, porque estão cansados demais. Trabalharam mais do que Deus queria que eles trabalhassem. Isto também é transgressão do sábado. Sexta-feira, a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia diz, que é o dia da preparação. Por que devemos nos preparar? Para poder guardar o sábado tem que haver um preparo. Quem não se prepara não guarda sábado. Eu já vi várias casas que não têm comida sábado. Eu já vi várias casas, mesmo de parentes meus, que eles dizem: quiserem comer alguma coisa, a geladeira está aí, podem, não é? Eu não preparei nada. Existem casas que não preparam nada para o sábado. Outros dizem: a cidade está cheia de restaurantes, para que fazer comida sexta-feira? A gente vai para o restaurante no sábado. O dono de um restaurante dizia assim, ele era católico, ele dizia: pastor, eu não posso fechar o meu restaurante no sábado, porque senão a sua igreja não teria onde comer. E eu tive que ficar quieto, porque no sábado a churrascaria, pior que era churrascaria ainda, estava cheia de adventistas. Uma pessoa que é membro desta igreja aqui, um dia disse para mim: pastor, quando eu morava em Chicago, vocês já sabem do que eu estou falando, eu me sentia muito confortável ir aos restaurantes no sábado. Nós sempre íamos no Oliver, não é? Oliver Garden. E eu me sentia muito confortável, porque na mesa ao lado estava o presidente da conference. Para mim estava tudo certo. Não, irmãos, não está tudo certo, está tudo errado. Está tudo errado. Não é porque um pastor vai ao restaurante no sábado e você se sente confortável, porque... Não, queridos. Alguns pastores e alguns membros vão se perder juntos. Você não pode se guiar por
pessoas, você tem que se guiar pela palavra de Deus. Amém. Assim diz o Senhor. Está escrito. Quando Jesus voltar, você não vai poder falar, mas Jesus, eu segui o exemplo do meu líder. Jesus vai dizer o quê? Não vos conheci, nunca vos conheci. O que fazer na sexta-feira, irmãos? Limpeza da casa? Eu confesso, irmãos, que eu não gosto de passar perto na casa. Eu confesso que não gosto disso. Eu não aprendi a fazer isso de uma forma profissional. Mas, na quinta-feira, minha esposa já começa a falar. O verbo. Ou passa hoje, quinta-feira, ou vai passar amanhã. Não esqueça do verbo. Queridos, a gente não passa o verbo porque gosta. A gente tem que limpar a casa para receber o dia do Senhor. Limpeza da casa. Higiene pessoal. Banho. Não sei se você toma banho todos os dias, mas na sexta-feira você tem que tomar. Você não pode entrar no sábado com o corpo sujo. A roupa do sábado. Você não pode vir à igreja com a roupa que você usa todos os dias no trabalho. Você não pode vir aos sábados à igreja com a roupa que você usa todos os dias no trabalho. É um dia diferente, é uma roupa diferente. Os alimentos para o sábado precisam ser diferentes. Ir a restaurantes no sábado são 2 pecados. Primeiro, pecado de não prepararem a comida na sexta-feira. Não fizeram da sexta-feira o dia de preparação. Segundo pecado, comprar alimento no sábado. Se você não quer preparar comida na sexta-feira, isso é com você. Mas você vai jejuar sábado. Jejuar sábado. Eu costumo dizer que as pessoas que não têm comida em casa no sábado é porque não são filhos de Deus. Porque para os que são filhos e filhas, Deus dá a comida do sábado na sexta-feira. Na sexta-feira Deus dá a comida do sábado. E se você disser, eu não tenho comida hoje em casa, eu penso, esse não é filho. Esta não é filha de Deus. Porque os filhos de Deus sempre terão no sábado a comida que Deus lhes deu quando? Sexta-feira. Isto é um princípio bíblico. Êxodo capítulo 16. Na sexta-feira vocês terão maná em dobro, diz lá em Êxodo capítulo 16. E o que quiser disposer na água, cozeio, o que quiser disposer no forno, cozeio, e o que sobejar, ponde-o à parte para amanhã, porque amanhã é sábado. Então na sexta-feira, sempre nós temos comida em dobro. E separamos a parte que é do sábado. Mesmo o patulac na igreja, irmãos, a comida tem que ser feita na sexta-feira. Não é porque todo mundo vem comer na igreja no sábado, que agora podemos acender o fogo, cozinhar arroz, cozinhar feijão, enfim. Não, irmãos. A comida que nós comemos na igreja, ela foi preparada na sexta-feira. O máximo que você pode fazer na igreja é aquecer o alimento. Ou se deu uma enxurrada de gente, veio muito mais gente, muito mais visita do que você planejou, então você pode se cozinhar feijão e arroz extra. Pode. Porque foi além do previsto. Mas a regra é preparar na sexta-feira. Eu acho interessante que a minha esposa ela tem um jeitinho. Quando nós chegamos em Boston, no sábado, lá estava o fogão aceso e eles estavam cozinhando alguma coisa. E ela chega brincando, né? Mas falando. Brincando, mas falando sério. E graças a Deus, não tem mais alimento sendo cozido no sábado. Amém. Tudo está sendo preparado na sexta-feira. Aleluia por isso, né? Zelo para com aquilo que é de Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 21, diz assim: embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia por excelência de preparação.
Portanto, meus queridos, na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenha o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado se tomar isto como regra. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer alimento, nem em divertimento ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, pondo de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Naquele tempo, não, irmãos? Jornais profanos. Hoje, televisão. Desliga-se tudo. Explicai aos filhos este vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Sempre que possível. Os patrões, vocês que têm pessoas trabalhando com vocês, você tem helpers que trabalham com vocês? E quantas casas você limpa na sexta-feira? Você tem que dispensar o seu helper meio-dia. A minha esposa está dizendo 2, mas vou deixar que Ellen White fale, não é, irmãos? Porque eu estou citando o que está escrito. Vejam aqui o que está escrito, Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Diz assim. Diz assim: os patrões deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia de sexta-feira e o começo do sábado. Que horas que a associação fecha? Na sexta-feira, meio-dia, por causa disso aqui. Se a associação fecha o escritório meio-dia, é porque nós devemos dispensar os nossos empregados meio-dia, para que eles possam se preparar, indo para casa, preparar a casa, preparar o alimento, fazer compra, para que na hora do sábado eles possam receber com alegria o dia do Senhor. Deus vai abençoá-lo quadruplicadamente, meu irmão. Não é prejuízo dispensar ao meio-dia, é lucro. É lucro. Você não perde nada com Deus, você só ganha com Deus. Há ainda outro ponto a que devemos dar nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Está chegando o sábado e você ainda não acertou a desavença com o irmão, com a irmã, o marido, a esposa. É hora de telefonar, é hora de ir até a pessoa, é hora de pedir perdão. Não permita que o sábado chegue sem que você tenha se reconciliado com a pessoa. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja o irmão da igreja, seja quem for. Afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus: aos que me honram, eu honrarei. Segundo Samuel, capítulo 2, verso 30. Muitos pensam que Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, irmãos. Deus é bom. E Ele está sendo bem claro, bem explícito. Aos que me honram, eu honrarei. Ou seja, aqueles que zelam pelo que é meu, eu tenho uma bênção especial para eles. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem se reunir para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A este respeito, estamos necessitando uma reforma, porque muitos aqui estão se tornando remissos. E sábado de manhã, o que fazer? Não devem perder as preciosas horas do sábado, levantando-se tarde. Hoje é sábado, hoje eu não tenho trabalho, hoje o culto começa só 9h30, a escola sabatina, eu tenho mais tempo. E acaba chegando às 10 na igreja, chega às 11 na igreja. Presta atenção,
no que está escrito em Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Não devem perder as preciosas horas do sábado levantando-se tarde. No sábado a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência, precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios nesse dia. Destarte profanado, o sábado torna-se um fardo e a sua aproximação será para ela antes motivo de desagrado do que de regozijo. Já perceberam que muitas discussões começam a acontecer exatamente sábado? Várias pessoas me dizem, pastor, eu não sei o que acontece, mas sábado de manhã é um inferno. A gente passa bem a semana toda, mas sábado de manhã a gente começa a brigar antes de vir para a igreja. Sabe por quê? Porque existe um ser chamado Satanás, que odeia o dia do Senhor. E ele cria essa desavença, essa briga, exatamente no sábado de manhã, para tirar o clima do sábado. Nós temos que andar na frente do diabo, com oração e jejum. Se não andarmos na frente de Satanás, com a oração e jejum, ele vai nos colocar atrás dele. Ele vai ganhar terreno. O que fazer sábado à tarde, irmãos? Dormir. Não. Você tem família, tem filhos? Você não pode, eu tenho comissão da igreja o sábado todo, sábado à tarde todo, todinha tenho a comissão da... Não, queridos. O sábado vai se tornar um dia enfadonho e ruim para as crianças, para os filhos, porque vão perder os pais para a igreja. O que fazemos no sábado à tarde? Para santificar o sábado, não é necessário se encerrar dentro de quatro paredes, afastado das belas cenas da natureza. Quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Os filhos vão amar o sábado, se na mente deles ficar gravado que o sábado é o dia do pai e da mãe sair com eles num parque onde tem bastante árvores, flores, lago, contemplar a natureza. Pai, mãe e filhos juntos, família. E aqui se sugere, isso está em Testemunhos Seletos, que até se estude no sábado à tarde, ali no meio da natureza com os filhos, a lição da semana seguinte já. A lição da semana seguinte já se estuda com eles ali no parque. Aqui diz, em meio às belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus. Perguntai-lhes acerca do que aprenderam na escola sabatina naquela manhã. E estudem com eles a lição do sábado seguinte. Testemunhos Seletos, volume 3, página 24 e 25. E ao pôr do sol, não fiquem olhando para o relógio. Ao pôr do sol, elevem a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo assistência do Senhor para os cuidados da nova semana. Meus queridos, essas são algumas poucas orientações. Muitos precisam ser instruídos também quanto à roupa. Não devem comparecer, primeiro eu falei, agora eu estou lendo este texto. Não devem comparecer à presença de Deus com roupa usada no serviço durante a semana. Mas eu não tenho outra. Peça que Deus dá. Porque é Deus que quer que você vá na igreja no sábado com uma roupa diferente daquela que você usou durante a semana. Deus que quer isso. Então Ele vai dar para você uma roupa nova, que você não vai usar durante a semana, você vai só usar no sábado. Pais e mães devem ter para os filhos roupas especiais para serem usadas só no sábado. Vocês não têm roupas para os filhos que só se usam em dia de casamento? Sim ou não? Sim. Roupa especial para o dia do casamento. Nós deveríamos ter roupa especial para o sábado. A criança fica... A minha netinha, ela fica contando os dias. Porque os vestidos bonitos que ela tem, ela usa só no sábado. E ela fica toda eufórica, muito parecida com a vovó, né? É a alegria em pessoa. A Lizzie, alegria em pessoa. A mais velha. Ela fica contando os dias, porque é o dia que ela vai colocar o vestido.
e o sapato. Tênis durante a semana, bermuda, enfim, camiseta. Mas no sábado, irmãos, a melhor roupa. A melhor roupa. Isso marca a mente da criança. A melhor comida. A melhor sobremesa. Você pode preparar uma sobremesa só para o sábado. Ellen White fazia isso. Ela tinha uma sobremesa, que era torta, não sei se de limão, que ela só fazia na sexta-feira para o sábado. Nenhum outro dia da semana tinha. Então as crianças ficavam contando os dias. Mamãe, a senhora vai fazer sexta-feira de novo? Vou fazer, filhos. Sexta-feira tem, eu vou fazer para vocês comerem no sábado. Você tem que associar o sábado com coisas boas. Você tem que associar ao sábado com coisas deliciosas. Você tem que associar o sábado com coisas lindas. Para que o sábado se torne um deleite, uma alegria na sua vida e na vida dos seus filhos. E jogar bola? Nós estávamos num acampamento. Depois do almoço, vieram perguntar para mim e para a Leila: o povo pode ir para a piscina? Eu falei: não, hoje não é dia de piscina. De repente, estavam todos na piscina. E aí disseram: a minha mãe, a mesma mãe que perguntou, foi a mesma mãe que autorizou. Eu falei: por que vai perguntar então? Se ela queria mandar os filhos para a piscina, então não viesse perguntar para mim. Ela veio e perguntou se podia ou não. Disse: não devem ir para a piscina. Mas mesmo assim ela mandou. Vejam o que Deus fala. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 258. Procurar prazeres no sábado à tarde, jogar bola, nadar, não era uma necessidade, mas pecaminosa negligência do dia sagrado santificado por Jeová. Não há necessidade. Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós mesmos estareis violando se consentirdes que vossos filhos o façam. Se você permite que o filho faça, aos olhos de Deus, quem está transgredindo o sábado é você, é o pai, é o cabeça. Quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, brinquem, está se referindo a bola ou nadar, enfim, brincadeiras de cada dia, Deus vos considera transgressores dos mandamentos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 257. Por isso, irmãos, nós temos que planejar para que o sábado à tarde seja um dia feliz. Planejar coisas gostosas com os nossos filhos. E sair para estar em meio à natureza é muito bom. Estar com eles. Estudar a lição da próxima semana com eles ali. Fazer perguntas do que aconteceu durante a sábado de manhã. Fazer perguntas. Dar brindes para eles. Planejar. Recomendamos a todos que não lavem a louça no sábado. Até isso, pastor, Deus, o Espírito Santo, se preocupou em falar até isso. Então, já que o Espírito Santo se preocupou em falar isso, então eu vou ler para vocês. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 258. Recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado. Se for possível, evitá-lo. Dá para evitar? Dá. Então evite. Ah, não tem jeito, pastor. Porque faltou prato, faltou colher. Não tem? Está faltando? Não tem como evitar? Então lava. Mas dá para evitar? Você deve decidir se dá para evitar ou não, tá certo? Cada um sabe. Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente, sim apropriado que a louça fique por lavar até o fim do sábado, se isto puder ser feito assim. Nós temos que apelar para o bom senso. Não saia correndo do sábado, irmãos. Não saia correndo. Não faça nenhum compromisso de negócios ou assunto secular para logo após o pôr do sol. Porque é impossível você não estar com a mente ligada neste compromisso. Terminando, irmãos, vejam a bênção que Deus tem para você e para mim. Isaías 56, verso 2 diz assim: feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo.
vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Isaías 56, 2. E agora, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem está falando. Isaías 58, versos 13 a 14. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus estejam com você, e que você seja conhecido por um homem, por uma mulher, que honra o dia do Senhor. Lembra-te do dia do sábado. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor.